Pessoal, eu tô aqui, gravando essa videoaula para falar do tema da primeira semana do volume 7 dos PETs. Para o oitavo ano, a primeira semana traz a urbanização e segregação espacial na América Latina. Bom, para a gente saber falar um pouco desse tema, basta a gente olhar para nós próprios, para o nosso país. Por quê? Porque o Brasil, obviamente, faz parte da América Latina e o nosso processo de urbanização e dessa segregação espacial é muito parecido, acontece junto com dessa América Latina como um todo, né? Então, basta a gente olhar como é o processo de urbanização e de segregação espacial no Brasil para a gente entender esse processo. Bom, o processo de urbanização na América Latina, assim como no nosso país, ele acontece de forma tardia em relação à Europa, em relação a outros grandes centros, né, em relação à América do Norte, principalmente a anglo-saxônica, né, Canadá e Estados Unidos. E ele vai acontecer junto com o processo de industrialização também, né? A economia dos países latino-americanos passa a se voltar predominantemente, principalmente para as indústrias, e aí as indústrias vão aumentar e vão atrair mais pessoas, né? Até a procura de emprego. E isso vai fazer com que as cidades, as áreas urbanas que já existiam antes desse processo de industrialização, elas crescessem demasiadamente, num ritmo muito acelerado, e vai fazer também com que exista, com que se forme outras áreas urbanas, outras cidades, né? Porque as pessoas vão começar a se aglomerar em determinados lugares, né? Por conta de uma indústria, a procura de emprego. A partir do momento que há aquela aglomeração das pessoas naquele lugar, aquilo atrai serviços, vai ter que atrair e atrai serviços sociais, né, como um todo, né, a serviço de educação, saúde, né, moradia. As pessoas vão precisar de todos esses serviços sociais, e aí obviamente vai atrair também infraestruturas urbanas, né, ruas, escolas, hospitais, postos de saúde, e assim começa a se formar, inclusive, muitas cidades, né, por conta dessa questão. Então começa a se formar várias outras cidades, vários outros centros urbanos também. E esse processo é um processo que acontece não de forma planejada, ele vai acontecendo, né, sem nenhum tipo de planejamento. Muitas das cidades elas vão se originando sem nenhum tipo de planejamento. Isso é um problema, porque se não há planejamento vai aparecer os problemas urbanos. Essas cidades vão crescendo também sem nenhum tipo de planejamento. As que começam com um tipo de planejamento, vamos dar um exemplo de Belo Horizonte, vamos dar um exemplo de Brasília, que foram cidades que houveram um plano, né, de planejamento, houve um planejamento quando elas foram criadas, quando elas foram aumentadas, no caso de Belo Horizonte, mas isso vai se perdendo com o crescimento da cidade. A partir do momento que a cidade vai crescendo, ela vai mudando toda a estrutura urbana, a sua infraestrutura urbana modifica, aumenta, então o planejamento também tem que ser modificado. Não, aquele planejamento do início já não vale mais, ele tem que ser modificado, ele tem que ser alterado. Em muitos casos isso não ocorre, vai gerar também problemas urbanos. Então essa urbanização da América Latina como um todo, ela é marcada por essa falta de planejamento, um crescimento desordenado, né, que gerou e gera até hoje vários tipos de problemas, né? Problemas com inundações, né, por ocupações de lugares errados, por impermeabilização do solo, problemas com tráfego, né, tráfego de veículos, né, com muito engarrafamentos, problemas com moradias e vários tipos de problemas urbanos, né. Além disso, tem uma outra questão, né, que é a segregação espacial, né? Esse processo de urbanização, ele ocorre e ele vai segregar, ele vai diferenciar, ele vai distinguir, né, um local do outro. O local urbano com as infraestruturas boas, com boas moradias, né, um lugar bom de se viver, ele vai custar caro.
né? Na maioria das cidades, esses locais vão ser os centros ou outros bairros, e são lugares, né, que têm essas infraestruturas urbanas boas, mas são caros para se viver. Então, quem que vai habitar esses lugares, obviamente? São as pessoas com maior poder aquisitivo, ou seja, são as pessoas mais ricas. Só que as pessoas mais pobres, com menor poder aquisitivo, elas também têm que morar, elas também precisam de infraestrutura urbana, de serviços sociais, né? Então elas vão ser segregadas, elas vão ser separadas, elas vão, na maioria dos casos, habitar, que é algo muito comum na América Latina, as periferias, formando favelas, né? Essas favelas, essas periferias vão ser formadas em locais de risco, são locais de morros declivosos, onde que há deslizamento de terra, então as casas que são construídas ali, vez ou outra, deslizam nas chuvas, né? Porque já é uma área propícia a isso, ou então elas vão habitar margens de córregos, de rios, com inundações frequentes também. Obviamente que elas não vão morar nesses locais, elas não escolheram esses locais porque elas gostaram, mas porque elas foram obrigadas, é onde que elas conseguem pagar para viver, né? É onde que elas conseguiram se estabelecer por conta dessa segregação espacial. Então a gente vê, é muito nítido a segregação espacial na América Latina como um todo, no Brasil, né? No Brasil tem uma foto, inclusive, que tipifica muito isso, mostra muito bem isso, né? Que é uma foto da favela, se não me engano, de Paraisópolis, em São Paulo, com o bairro do Morumbi. E o bairro do Morumbi, um bairro riquíssimo, um dos bairros mais ricos de São Paulo. E aí você pega aquele bairro com todas as suas infraestruturas urbanas boas, né? Boas casas, ruas, todos os serviços funcionando muito perfeitamente. E do lado é uma favela que é o contrário, né? Não tem essas infraestruturas urbanas, moradias ruins, falta de serviços sociais e tudo mais, né? Isso também tem a ver com a ausência do poder público, porque o poder público que tem que atuar nessa questão é o dever dele, de qualquer poder público, oferecer essas infraestruturas urbanas de qualidade e esses serviços sociais de qualidade para toda a sua população, né? E isso se acontece, se o poder público interfere nessa questão, essa segregação espacial não acontece, ou então ele consegue diminuir ela, né? Mas ele não atua de uma forma mais atuante, mais firme nessa questão, e aí a gente vê essa segregação espacial. Ok? E vários problemas, essa segregação, se a urbanização em si, ela já tem vários problemas, porque eu falei que foi uma urbanização acelerada, sem nenhum tipo de planejamento. Então, se no âmbito geral ela já é problemática, imagina com essa segregação espacial, os lugares das pessoas, onde as pessoas vivem, essas pessoas que foram segregadas, né? Se no geral já tem problemas, os lugares que vivem as pessoas que foram segregadas, que são as pessoas com menor poder aquisitivo, né, vai sofrer muito mais, vai ter muito mais problemas. Ok, pessoal? Então esse é o tema aí da primeira semana. Vocês podem fazer as atividades da primeira semana.